Mas mesmo assim eles eles têm uma chance muito grande de eleger bancadas aí muito grandes. É isso aí. Pedro, temos mais alguns, hoje a gente ainda tem que mostrar aqui a questão do Dória que está no nosso título e falar um pouquinho mais de quem estava ali na lista de contatos e com quem que o Vorcardo tinha intimidade, né? Mas vamos O lá. Botafogo acabou de falar aqui justamente isso. Está faltando 54, gente. Blindaram Dória e o Aecim do Leblon no Jornal Nacional hoje, olha aí. Thelma Barros, muito bom ouvir o professor José, força DCM. Obrigado, meus queridos. Agradecer Cida Silva. Agradecer Botafogo, Congresso Inimigo do Povo e da Língua Portuguesa. Acho que ele escreveu aqui SOS, mas enfim. A Márcia Cruz, saudades, eles ainda monitoram os nossos canais quando somos invadidos com bolsonarentos. Na verdade, quando não são robôs, são contratados para replicar frases de uma central. Deixa eu pegar aqui outros comentários. Encarnação Baroni resumindo, usar a covardia, que é a especialidade deles. Deixa eu só lembrar pra gente não esquecer que o Belinski, quando ele ainda era delegado, ele se envolveu num caso, ficou alguns dias, acho que até em coma, porque ele tomou alguns tiros de bala dentro de um hotel da própria namorada. Não tinha foi na casa dele. Foi na casa dele? Foi no apartamento dele. Da própria namorada, não tinha nenhuma testemunha. Sabe que ele disse que a mulher atirou nele e depois se matou, né? Essa é a pessoa. Você sabe que ele perdeu um dedo, né, nessa história, né? Uhum. Ele também é um 9 dedos. Então, quando esse pessoal ataca o Lula, ele deve se sentir um pouco magoado também. Mas então é para ter medo dele mesmo. É uma pessoa que diz que a mulher deu um monte de tiro nele e se matou. E o cara tem uma namorada que chega ao ponto de atirar nele, detalhe, com as armas dele, porque ele era cheio de arma em casa. É que você não sabe o que aconteceu com a primeira namorada dele. Primeira namorada dele se matou com 33 facadas. Professor, maravilhoso. Rodrigo mandou pra gente. Foi só a Globo atuar para trocar o relato de relator que já teve queima de arquivo e vazamento ilegal. A missão do Mendonça é clara, ajudar na eleição do Rachada. É isso. Reiner Campos mandou, Marcos Valério sabe pra o que adianta esse gasto. Não entendi qual gasto aqui só. Regina Célia mandou, boa noite, Rio de Janeiro, ingresso, sou fã do professor José, já tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes no Rio e em São Paulo, conversamos muito. Ele sempre muito atencioso, um abraço para todos vocês, que também admiro. Coisa bacana. Boa, obrigado, Regina. Don Quixote, e as capivaras do Mendoncinha, Vini, vai sair logo? Aguarda no local, Don Quixote. Aida Maria Campos, não entendi ao mesmo tempo, engavetar as joias e abrir sigilo do Lulinha, que ele mesmo ofereceu. Pois é. Aida, olha só. Quando o Lulinha ofereceu e de fato entregou, não quer dizer que ele queria que fosse para esses deputados da CPI para eles ficarem fazendo o que estão fazendo. Ele só mostrou, ele falou, olha, eu vou abrir a minha intimidade aqui só para vocês, justiça, para vocês verem que não tem nada do INSS. O que o Mendonça fez foi muito pior, né? Foi autorizar a ida para... na verdade, foi a própria CPI que abriu, né? Que abriu. Eles liberaram, antes que o Flávio Dino conseguisse impedir, eles receberam os dados prontamente enviados para eles, né? Prontamente enviados para eles. E eles espalharam, e o Lula só não queria isso, esse uso político. Mas para as autoridades, que era para quem interessava, ele abriu. Isso que é importante, né? Não se rendeu a nada, não se rendeu a chantagens. Ele só falou, poxa, em nome da economia processual, vamos lá, gente, eu já mostro logo aqui, vocês acabam com isso. Mas o que estão fazendo é sacanagem. Olha, eu vou te falar uma coisa, se eu fosse conselheiro de pessoas politicamente expostas, eu ia dizer para ele, cara, você está ganhando a graninha, pega aí 5% do que você está ganhando e dá para o orfanato. Vai lá no orfanato de vez em quando, abraça um monte de criança, vai para uma casa de idosos e tal. Porque num dia de uma quebra dessa aí, de sigilo, você chega e fala, olha, cara, a vida é limpa e além de ser limpa, ó, ainda tem essa aqui. E você, cara pálida? Porque esse pessoal da direita, eles fazem esse discurso, você vê só, todo mundo é evangélico, né? Todo mundo... família, todo mundo é Deus. Não tem um desgraçado desse que já deu uma marmita para alguém passando fome, levou um cobertor, que fez algum trabalho, alguma coisa benemérita para o orfanato, para uma casa de idosos, para qualquer coisa, qualquer causa.
Ele não tem nada, absolutamente nada. No entanto, eles fazem esse discurso bem hipócrita, né? Acho que é o que eu vi uma mensagem, acho que foi no chat aqui, de alguém que falou, olha, se Jesus aparecesse aqui hoje na Terra, esses bolsonaristas aí iam metralhar o Jesus, iam dar porrada Com no Jesus. certeza, chama de comunista. Porque são mundos que eles dizem, né, que se contrapõem com tudo que o cristianismo sempre pregou, né, apregou, né? Então, tempos aí que exigem de nós aqui muita sabedoria, muita paciência, né? Sim. Ô Pedro, eu ia pedir pra gente ler daqui a pouco, só pra gente, enquanto a gente ainda tem aqui o professor, porque eu preciso passar essa coisa que tá na nossa pauta do Dória, né? A gente Vai lá, falta muito superchats? Falta muitos? Não, tá faltando nesse momento. E, gente, vamos fechar rapidinho. Não, mas eu digo pra ler. Não, pra ler faltam alguns sim. Tá faltando nesse momento 50. Deixa eu pegar aqui, ó. Agradecer só ao Vovaldo Henrique, professor vamos José, lá, então, o elegante nas palavras e comentários que ensina e nos dá um norte todos os dias. Obrigado, professor IDCM. Nicolas Melo Franco, o professor José vem avisando, hoje o Florescendo 247 gritou, a incompetência da comunicação do governo não apoiando as mídias progressistas é um desastre. Don Quixote, pela pauta ter mudado finalmente, mais Lulinha, ele se queixou aqui. Encarnação Baroni, professor José, por gentileza, fale da sua ideia para o Lula da live, na live e o Lula nas redes, vamos impulsionar, mandou um coraçãozinho com L, o professor falou mais no começo. Aliás, eu vou mandar para vocês... porque é o seguinte, já mandei para alguns amigos youtubers, estou querendo fazer uma sequência de vídeos para convocar o Lula para começar a fazer live todo dia de manhã cedo. E a ideia é a seguinte, presidente Lula, venha para as redes. Presidente Lula, vamos fazer live. Então sempre fazer isso, ó, tum e tum. Aí, para ver se chega lá no Lula, porque, olha, se não é a gente aqui, a coisa fica complicada. Esse comentário que uma pessoa escreveu aqui para a gente. Que o governo não apoia a mídia progressista. Olha só, o governo, quando se fala isso, a ideia que muitas pessoas têm é assim, o governo tem que dar grana, o governo tem que financiar. Nada disso. O governo, para apoiar, é simplesmente interagir com a gente. Interagir significa o seguinte, o Pedro, você, quando precisar conversar com o Haddad, por exemplo, não tem dificuldade, o Haddad vir bater um papo, meia hora, quando precisar falar com o ministro da Fazenda, 20 minutos, quando precisar dar um furo, ao invés de ir para a Globo News, chega, dá uma entrevista, dá um furo, porque todos os canais vão ter que repercutir algo que for dito aqui. O que isso atrai? Isso atrai audiência, na audiência atrai engajamento e atrai a monetização das redes. O governo não precisa gastar... E espalha a informação do governo, né? O governo não precisa gastar absolutamente nada. Isso aí a gente falou, eu falei para o Sidônio, falei, olha, isso foi a coisa basilar quando nós fomos conversar com o Sidônio e outros amigos youtubers. Falei, olha só, deixar bem claro, tá? Você não conhece a gente, que é uma coisa incrível, né? O secretário de comunicação, eu quase fiz uma pegadinha com ele. Falei assim, ministro Sidônio, o senhor sabe quem eu sou? O senhor sabe quem é André Gonçalves? Sabe quem é o Cláudio? Eu tenho certeza que ele não saberia dizer quem nós somos. Por quê? Não duvido. Porque, olha só que coisa incrível. Você pode meter a lenha aqui no Sidônio, você pode falar mal da comunicação, você pode fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque não chega até eles. Eles não monitoram as nossas redes. Eles têm lá um volume gigantesco de pessoas. E não tem ninguém para ficar vendo. E tem outra. Eles não sabem o que o pessoal da direita... planta nas redes. Então, é um negócio tão surreal. Eu fico pensando para que... Olha, se o Lula fechasse a SECOM ou deixasse ali um papagaio da Ana Maria Braga, renderia muito mais do que essa gente que está ali. E isso tem que ser falado, e eu falo porque eu não escondo essa crítica nem deles. Eu dizia para eles, olha, se vocês não conseguirem melhorar a comunicação, vocês têm que pegar o boné e ir embora. Vocês estão aí aqui fazendo o quê? Cabide de emprego? Todo mundo está com um empreguinho aqui e torcendo para o Lula ser o claro evidente, o Lula acertar tudo e a gente ganhar as eleições? Não pode ser. Inclusive, num papo que eu tive lá com o pessoal da SECOM, teve uma moça lá que foi muito chateada comigo, uma que eu não conhecia, e a partir daí nossa relação ficou rompida, mas também não é um privilégio meu, porque eles também não falam com ninguém. Não falam com ninguém, não interagem com ninguém. O que é o contrário do que a direita fazia. Como o Bolsonaro, gente, ele ia em programa de borracheiro, com todo respeito aos borracheiros. Ele ia lá,
De repente, o canal que tinha 10 mil pessoas passava a ter 1 milhão de inscritos. E o borracheiro, que não era pessoa conhecida, passava a ser conhecida e começava a interagir. Gente, o que tem de gente despreparada na extrema-direita, que tem canais com mais de 1 milhão de inscritos, é um negócio impressionante. É gente assim que... Tem um cara, que eu não vou citar o nome, mas é um cara que não consegue articular uma frase inteira. E o cara tem audiência, porque ele atinge um público que se identifica com ele. Mas por que o cara ganhou essa projeção? Porque o presidente da época foi no canal do cara e ia no canal do cara algumas vezes. Esses canais da extrema-direita, eles têm... eu vi uma análise outro dia de um veículo que mede audiência. Existem 6 vezes mais canais de direita do que canais progressistas. 6 vezes mais. Veja só contra o que a gente está lutando. Agora, sim, nós enfrentamos adversários que estão 6 vezes mais municiados do que a gente, ou mais enraizados do que a gente, e nós lutamos contra a incompetência do governo na área da comunicação. Se eu, para dizer alguma coisa, teve uma pessoa que fez um comentário aí, vocês ao invés de ficar falando de governo da direita, ficar falando de não sei o quê, de criticar, vocês deveriam estar falando das coisas boas que o governo faz. Meu amigo, minha amiga, se você pensa dessa forma, eu te pergunto, você está de sacanagem com a gente? Está de sacanagem com a gente que nós estamos aqui, todos nós estamos aqui para ser porta-vozes do governo? Vocês acham que não tem gente que deveria estar desempenhando esse papel? O nosso papel aqui, ele transcende processo eleitoral. O nosso papel aqui é um papel civilizatório. Nosso papel aqui é do enfrentamento, porque o equívoco dessa gente que está no governo lá, tá junto com o Lula, é que esses caras, eles pensam em eleição. Eles vão vendo em pesquisa. Olha, a popularidade do Lula melhorou. Popularidade do Lula agora não está legal. A aprovação do governo está boa. Olha só, não é essa a questão. A questão é o seguinte, se nós não defendermos o nosso país, a nossa sanidade mental, a nossa democracia, entra um Milei da vida aqui, entra um Flávio Bolsonaro.